E toda essa crise está fazendo as pessoas deixarem de lado algumas contas que consideram menos importantes. Uma delas é a taxa de condomínio. Essa atitude, você sabe, acaba gerando muitos problemas, né, com os vizinhos. O primeiro impacto recebe agora o doutor Rodrigo Carpati, que é consultor condominal e advogado especialista em direito imobiliário. Bom dia, doutor. Bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao primeiro impacto. E a nossa primeira pergunta é justamente sobre a inadimplência. Num momento como esse, tão complicado, dinheiro está faltando, né? O morador que é inadimplente, ele pode ter o nome colocado na lista do SPC? Então, hoje ele pode sim. Você tem que observar algumas situações, vai variar de estado para estado. Mas o inadimplente, ele tem sim algumas situações, inclusive com o advento do novo Código de Processo Civil, esse inadimplente ele vai perder o imóvel mais facilmente. Então, ao mesmo tempo que a gente está enfrentando uma crise, uma situação complicada, ele não pode deixar de pagar. Não é menos importante a dívida de condomínio, porque quando ele não paga, o resto dos moradores custeiam. Então, aquele que está em dia, por mais que seja uma situação complicada, está pagando pelo outro. Agora, antes isso levava mais tempo, né? Como você disse aí. Agora é mais rápido. O que mudou? Quanto tempo, mais ou menos? Agora é o limite para você perder o imóvel? Então, a gente não gosta de falar em tempo, mas antes você precisava de um processo de conhecimento. Então, o condomínio entrava com uma ação, distribuía a ação, essa ação a pessoa recorria, o condomínio contestava novamente, depois ia para a segunda instância, demorava muito. Hoje, com o advento do novo código, é apenas a fase executiva. Então, é como se você fosse executar uma dívida e foi esse status que a lei deu para o condomínio. Então, mas para ter o nome colocado na lista, aí sim é mais rápido, não? Do SPC. Você já tinha, então depende... O Tribunal de Justiça de São Paulo já tinha convênio com o SPC Serasa. Então, o nome, a partir do momento que a pessoa entrava com uma ação, a pessoa tinha uma ação de cobrança, ela já estava com o nome negativado. Mas com o advento do novo código, o Brasil inteiro, a partir de um determinado momento, ela vai poder ser negativada. Isso com certeza traz mais celeridade. A pessoa que está com o nome sujo vai buscar soluções para não ter outros problemas. Agora, Rodrigo, nós recebemos aí perguntas dos nossos telespectadores por meio do aplicativo do SBT. Quem enviou foi o Richelle Ribeiro Cardoso de Vitória. No prédio onde ele mora, tem um morador que não paga o condomínio há 2 anos e também utiliza 2 vagas na garagem, sendo que cada morador tem direito a apenas uma. O que é que pode ser feito nesse caso? Além de não pagar, ainda pega a vaga alheia, é isso? Uma situação não pode ser confundida com a outra. Então, ele não está pagando, ele tem que sofrer um devido processo legal, uma ação de cobrança, aquilo que a gente falou. Quanto à situação da vaga, o síndico deve multá-lo, ele deve ser alertado e, caso ele não tome nenhuma medida, ele vai sofrer um processo de obrigação de não fazer para que ele seja impedido de colocar o carro adicional na vaga sob pena de uma multa judicial. Agora, por que está demorando tanto 2 anos, né? O que os moradores desse prédio podem fazer para colocá-lo de vez aí nessa lista de inadimplentes e pararem de pagar por ele? Então, agora, com o código novo, a situação tende a melhorar, mas pelos princípios constitucionais, existe o princípio do devido processo legal. Então, infelizmente, qualquer situação, ela precisa passar pelo judiciário e o judiciário enfrenta algumas dificuldades. Então, é natural que se demore. Então, 2 anos é muito tempo. Com o advento, a gente acredita que isso vai ter uma celeridade maior. E nós também fomos às ruas para descobrir as dúvidas da população. Então, vamos ouvir a primeira pergunta. Gostaria de saber se eles podem pedir para abaixar o som antes das 10 horas da noite. Com certeza. A lei do silêncio, ela não atinge condomínios residenciais. E deixar o som alto é perturbar o sossego alheio e a perturbação do sossego, ela ocorre a qualquer horário. Então, a perturbação deve ser coibida. Tá certo. Bom, vamos ouvir mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Bom, gostaria de saber se o síndico ele pode resolver as inadimplências do prédio. Você vê, é um assunto que é sempre recorrente. Sempre causa problema. Ele tem o dever... O poder-dever, ele deve resolver. Ele que tem que buscar a administradora, por exemplo, o condomínio, né, a empresa que administra, é isso? Ele tem que buscar a empresa que administra, ele tem que buscar um escritório de advocacia, um escritório de cobrança e verificar se
o advogado está realmente exercendo aquele papel de cobrar aqueles devedores. Então, é uma atribuição dele mesmo. A pessoa tem que procurar diretamente os outros moradores que querem fazer alguma reclamação sobre inadimplência dos vizinhos, no caso, tem que procurar direto o síndico. Tem que procurar o síndico e o síndico tem que ter os relatórios, saber explicar para aqueles condôminos a situação. Tem mais uma pergunta que vem das ruas, vamos ouvir. Eu gostaria de saber se, por lei, tem alguma regra que proíba em alguma localidade você andar com o cachorro no condomínio? Então, você tem o direito de ter um animal dentro da sua unidade, porém o condomínio pode regular esse transporte. Você não pode andar com ele livremente, por exemplo, na piscina. Você não pode ser proibido de ter um animal e de circular com ele no chão da sua residência até a rua e vice-versa, mas circular em áreas comuns não é permitido. Pode ter. Tá certo. A gente tem aí outra pergunta para o doutor Rodrigo. Vamos ouvir. Oi, eu gostaria de saber se o síndico pode expor aqueles que estão devendo o condomínio? De forma alguma. Os condôminos têm o direito de saber quem está devendo, porque é uma comunidade. Mas a exposição leva a um ato vexatório, a exposição traz sim, inclusive, dano moral. É, até a rixa entre os moradores, né? É bom que ninguém saiba quem está devendo aí também, porque não causa uma briga, às vezes alguém perde a cabeça. Acaba piorando ainda mais a situação, né? Tá certo. Obrigada, doutor Rodrigo, pelas explicações. Obrigada Até a pela próxima. presença.